Bom dia, irmãos. Graças a Deus por mais um dia, por mais um domingo e por mais um estudo do nosso panorama geral sobre os livros da Bíblia. Vamos fazer uma oração? Gratidão, Senhor Deus, por este dia, por podermos, ó Pai, estar em Tua presença, por podermos, ó Pai, aprender mais de Ti, entendermos, ó Pai, algumas questões com relação a cada livro da Bíblia, e que o Senhor esteja nos abençoando, nos ajudando nesta manhã, falando a nós, ó Pai, esteja me ajudando, me conduzindo, ó Pai, no estudo deste livro. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, como já foi falado, nós estamos estudando a Bíblia de uma forma geral, um panorama geral. Então nós iremos passar por todos os livros e falar questões, gerais e básicas com relação a cada um desses livros. Hoje, então, nós estaremos estudando o livro de Êxodo, que basicamente é uma continuidade da história narrada em Gênesis. Mas é claro que não é tão simples assim. A história ela vai seguindo, e o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, eles têm ali uma interação histórica muito grande entre eles, e hoje nós vamos ver que o livro de Êxodo ele é basicamente a continuidade, da história que começou lá no livro de Gênesis. Então, para conhecer melhor um pouco a questão do livro de Êxodo, nós vamos para a pergunta mais básica e simples que vocês vão ouvir muitas vezes esse ano. O que significa Êxodo? A palavra em si. O que Êxodo significa, que é um nome que esse livrinho tem? Saída. Mais alguma coisa? Algo um pouco mais específico? A gente sempre ouve que Êxodo significa saída, E é isso mesmo, gente, é exatamente isso. Alguns locais trazem para a gente o Êxodo de forma um pouco mais ampla, que é saída de pessoas em massa, ou emigração de um povo. Mas tem gente que fala que esse significado de Êxodo só foi adicionado por causa do próprio Êxodo da Bíblia, porque a palavra em si significa saída, mas já há um vínculo tão grande com a questão da saída do povo, que Êxodo também passou a ter essa conotatividade, esse significado de saída em massa de um povo, ou de uma saída total de um povo de volta, ou indo para outra terra. Pouco tempo atrás, quando a nação de Israel voltou a ser um país, a gente ouviu muito falar sobre isso. Eu era pequeno, eu não lembro direito dessa época, mas nas aulas de história os professores falavam bastante sobre isso, que era, está acontecendo agora o êxodo, dos judeus de volta para a nação. Então teve êxodo de famílias judaicas da Europa, que estavam espalhadas pelo mundo, mas principalmente ali na região da Ásia, da África e da Europa, voltando para o país, porque agora eles finalmente tinham um país, uma nação. Então, por causa do Êxodo da Bíblia, a palavra ganhou esse significado. Mas esse não é o nome no original hebraico. No original hebraico, Êxodo não é Êxodo. Êxodo é Ele-Semot. Eu não sei se eu pronunciei certo, gente. Vai ser difícil pronunciar essas palavras certas. Mas Ele-Semot, que significa e esses são os nomes. Nós temos o nome da tradução latina, do latim, da Vulgata Latina trouxe essa questão do Êxodo como saída, porque no aspecto geral do livro é o que acontece. Mas o nome original esses são os nomes, que demonstra uma conexão fortíssima com Gênesis. Primeiro, porque é uma conjunção. Esse E, do comecinho, lá na primeira palavra do nosso livro de Êxodo, ele vem mostrando que é uma continuação de uma narrativa. Lembra que na aula passada o Lucas nos ensinou que o livro de Gênesis é uma narrativa? Esse ezinho, como conjunção no original, ele significa que
a narrativa continua, é uma conexão de um livro com o outro, né? Então, nós já sabemos de cara, só com esse ezinho ali no começo do livro de Êxodo, que os fatos narrados irão continuar. A narrativa ela vai continuar e mais fatos serão narrados, né, de acordo com a soberana vontade de Deus, porque foi da vontade de Deus e é da vontade de Deus que esses fatos chegassem até nós e continue chegando a todas as nações, né, porque é importante sabermos questões relacionadas ao que aconteceu ali naquele período. A segunda conexão, né, que é a frase de abertura, porque essa frase de abertura, ela repete lá em Gênesis 46:8. Alguém abre, por favor, e lê. Gênesis 46:8. Nós vamos ver, né, uma conexão ali entre o Êxodo, entre o livro de Êxodo e o livro de Gênesis. Alguém lê, por favor. São estes os nomes dos filhos de Israel, Jacó e seus filhos que vieram para o Egito. Ó a frasezinha. São esses os nomes. Essa é a segunda conexão que a gente vê na continuidade da narrativa dos fatos. São esses os nomes. Mas os nomes de quem? Dos filhos de Israel. Então serão fatos relacionados aos filhos de Israel, que desceram do Egito no tempo de José, e no episódio final de Gênesis a gente vê essas questões, né, sendo explicadas. Assim, o Êxodo continua a história de Gênesis, porém há um corte temporal considerável entre esses dois livros. No final do livro de Gênesis, o povo de Deus era apenas uma família de tamanho moderado, que prosperava ali no Egito, mas era uma família, apenas uma família. Quando a gente vê o começo do livro de Êxodo, a gente percebe que essa família virou uma nação grande, uma nação próspera, né, que estava vivendo em escravidão e opressão. Prosperidade aqui não é financeira, gente, é numérica mesmo. Virou uma nação. O povo de Israel agora é uma nação. E aí a gente vê, então, que tem um tempo muito grande entre os fatos do final de Gênesis e do começo de Êxodo, quando o povo de Israel agora é uma nação, né? Assim como abordado na aula anterior, o livro ele também é de autoria de Moisés, né? Todas as explicações da aula anterior para Gênesis, elas quase que se repetem na questão de Êxodo, que o livro ele foi escrito, a autoria desse livro ele é de Moisés, né? E à luz dos ensinos da aula anterior, nós vamos analisar apenas 2 textos para fortalecer a autoria do livro como sendo de Moisés. Eu não vou entrar muito, porque a gente já viu muito sobre isso na aula passada. A gente vai ver apenas 2 textos. Alguém abre, por favor, em Êxodo 17:4 e alguém abre em Êxodo 24:4. Êxodo 17:4 e Êxodo 24:4. E quem achar pode ler, por favor. Então falou Moisés ao Senhor. Mais uma vez a gente vê a questão do Senhor falando diretamente a Moisés. E aí corta lá para o 24:4. Olha o que fala lá. Moisés escreveu todas as palavras. Na aula passada, o Lucas falou bastante sobre isso, sobre a questão de Moisés estar escrevendo, de Deus falar a Moisés, de Deus mandar Moisés escrever. E aqui é a mesma coisa, e as explicações elas são as mesmas, né? Mais uma vez, vemos Moisés sendo conduzido pelo Senhor a escrever e sendo inspirado por Deus a registrar tais acontecimentos. Então, a autoria desse livro, no geral, né, quem ganha essa autoria é Moisés, apesar de não estar escrito lá, né, livro escrito por Moisés, mas por causa de todas essas evidências, acredita-se que foi Moisés que escreveu. O livro, ele tem uma data interessante. O livro ele tem uma data relativamente precisa de quando que ele foi escrito. Alguém abre em 1 Reis 6:1 e lê, por favor, e outra pessoa... Não, só 1 Reis 6:1.
Alguém abre em 1 Reis 6:1 e quando achar pode ler. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano quarto do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Olha o que fala. No ano 480, antes do quarto ano do reinado do rei Salomão. Só que o reinado do rei Salomão aconteceu em 967 a.C. Esse ano que é determinado aí, que é falado do reinado do rei Salomão, é de 967 a.C. Se ele aconteceu 480 anos antes deste ano do reinado de Salomão, ele aconteceu em 1447 a.C. Aí tem algumas divergências. Tem gente que fala que é 60 anos a mais, 60 anos a menos. Tem alguns estudos arqueológicos em volta de itens achados ali no percurso onde o povo fez no deserto. Então tem gente que fala que não é tão antigo assim, que é apenas há 1.200 anos antes de Cristo, por causa de alguns artefatos que foram achados ali na região. Mas o principal ele aconteceu 480 anos antes do quarto ano do reino do rei Salomão. E o rei Salomão, ele reinou, né, em 1447, em 967 a.C. Se somar as duas datas, dá aquela data. Então, é mais ou menos a data quando o livro foi escrito, né? E essa data, ela é, sim, gente, alvo de muitos estudos, constantes questionamentos. Haja vista que existem muitos estudos arqueológicos, muitos questionamentos do pessoal com relação a coisas que são encontradas naquela região até hoje, até os dias de hoje. Fatos novos e novas visões de textos bíblicos constantemente são colocadas, né, para questionar ou tentar dar ali mais ou menos a data precisa de quando aconteceu o Êxodo, né? Mas o geral é isso, que à luz das Escrituras, a noção que nós temos é que ele foi escrito nesse período, por causa de uma amarração que a própria Bíblia nos traz com relação às datas, né? Porque a gente vê aí em 2 Reis as datas sendo faladas de quando tudo isso aconteceu. E o livro, como um todo, né, ele é narrativo, porém, em seu interior, e aí a gente vai ver um pouco disso hoje, existe lei e existe poesia. Não tira o fato de que o livro, como um todo, é uma narrativa, mas existe dentro dele parte específica da lei, que a gente vai ver, e lei como texto mesmo, um texto legal, né, em que traz uma legislação para o povo de Deus, e ali, em alguns momentos, tem também pedaços e trechos de poesia, o que era muito comum, e a gente vê muito na Bíblia, em vários livros, né, trechos da Bíblia sendo escritos de forma poética. Então, nós temos, né, o texto narrativo, mas os nossos dois subtópicos ali são as questões da lei e da poesia, né? O capítulo 19 e 20 é onde está o decálogo, que são os 10 mandamentos, e a história envolvida ali na questão dos 10 mandamentos é a lei, ou o conjunto de princípios, ou normas dadas por Deus, ou mais facilmente falando, os 10 mandamentos, né? Ele ganha todos esses nomes. E um fato que eu achei interessante, aqui no Êxodo, ele tem um nome engraçado, um nome genérico, o livro da história profética. Muitas vezes Êxodo ganha esse subtítulo, para poder mostrar e explicar do que se trata a história que está no Êxodo. Então, ele ganha esse nomezinho. Ele é um livro de fatos, né? Livro de histórias proféticas. É interessante essa questão da lei também, até mesmo aqui em Brasília, né? Porque aqui a gente é muito familiarizado com essa questão de lei, de decretos e tudo mais, porque é fácil para nós aqui, né, principalmente quem mora aqui em Brasília, entender que a lei ela precisa ser lida e aplicada, obedecida e constantemente observada para que haja continuidade no cumprimento dela mesma. Isso é o que a gente vê constantemente. Então, quando a gente vê uma lei, a lei ela não serve só para ser lida e esquecida. Não, leis elas servem para serem constantemente observadas, para que dessa forma, né, o cumprimento dela mesma possa ser contínuo. E isso é muito interessante
da gente ver. O livro da história profética, ele é basicamente um livro escrito para o povo de Deus, né? Mas não é para um período específico da história, mas para todo o povo de Deus, né? Onde há a revelação da natureza de Deus através dos seus atos. Então, tem muita gente, hoje eu acho que menos, mas tem muita gente que pega o Pentateuco e fala, ó, isso aqui já passou e nada disso aqui serve mais. Agora é Novo Testamento para frente e a gente tem que esquece a lei, esquece... Não é isso, não é assim que funciona. E o próprio livro de Êxodo, ele tem ali os seus princípios e normas que devem ser atentados até hoje. Tem princípios e normas, né, no Velho Testamento que não servem mais para hoje? Tem sim. Mas não é um descarte como um todo desses princípios e também não se pode descartar um livro como um todo e falar, não, isso aí é só histórico. Ele não ensina mais nada para a gente. Não, ele ensina para a gente. E ele é feito para nós e nós devemos nos atentar a todas as questões desse livro até hoje. Né? Por exemplo, quando os 10 mandamentos foram questionados, foram resumidos, qual foi o resumo dos 10 mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas isso anulou os 10 mandamentos? Não existe mais os 10 mandamentos, agora só existem esses 2? Não foi isso que aconteceu. Ali foi uma aplicação, foi um resumo. Né? O próprio texto é um resumo, né? Resume os 10 mandamentos. Mas os 10 mandamentos, eles continuam existindo. São leis que nós devemos continuar observando e elas servem para nos conduzir. Então, o livro ele foi escrito para nós mesmos e para o povo de Israel e para todas as pessoas, tanto daquela época como até hoje e como para o futuro, até a volta do nosso Senhor. Né? Ele tem revelações da natureza de Deus e tudo isso acontece através dos seus atos. Então, o livro de Êxodo, ele traz bastantes atos, né, atos diretos de Deus que são considerados naturalmente milagres. Por exemplo, as 10 pragas. As 10 pragas é um ato, né, de Deus visível e milagroso. Né? A explicação é o agir de Deus de forma direta e de forma sobrenatural. Então, nós temos a revelação da natureza de Deus em vários atos no livro de Êxodo, e isso é muito interessante. Êxodo ele é um pouco diferente de outros livros da Bíblia, por causa do papel que a lei desempenha em sua composição. Né? A lei aqui ela não é um anexo do livro, ou um fato separado. Ela flui dentro da própria história de redenção. Então, a lei ali no Êxodo, ela não é apenas um anexo, ela não é assim, ele vem contando a história da narrativa e aí no final, gente, estão aqui as 10 leis que foram citadas. Não, ela faz parte da história, ela flui no decorrer da história e no decorrer dos atos e no decorrer dos fatos que vão acontecendo ali naquele período. Êxodo narra os grandes eventos da saída, a libertação egípcia, como também o início da peregrinação no deserto. Também são relatados no livro 2 ocorrências importantes. A entrega da lei, que a gente já falou, mas tem um outro evento extremamente importante que é narrado no livro de Êxodo. Alguém sabe dizer qual é esse outro evento? A gente se atenta muito às histórias que são mais familiarizadas quando a gente passa por salas infantis, né? Então a gente conta do mar se abrindo, a gente conta das 10 pragas, a gente conta das tábuas da lei, da sarça ardente, mas e depois? O que veio depois? Que é extremamente importante. Tabernáculo. O livro ele traz para a gente a questão da construção do tabernáculo. Então a gente vê que o livro de Êxodo ele é basicamente composto por 3 grandes eventos. Esses eventos são o Êxodo, a saída, a lei e o tabernáculo. Ele pode ser facilmente dividido nessas 3 sequências, nesses 3 eventos que estão em sequência. Né? Ele enfatiza uma verdade importante. Deus está presente em Israel como seu Salvador e Rei. E isso é trazido a nós de forma muito didática e muito pedagógica quando a gente vê as divisões do livro de Êxodo. Vamos olhar um pouco a estrutura básica desse livro para percebermos esses 3 eventos.
Primeiro, nós temos o Êxodo em si, que é Deus salva Israel da escravidão egípcia. Isso a gente vê do capítulo 1 até o capítulo 18. Né? Deus salvando o seu povo, tirando o seu povo, né, da escravidão dos egípcios. Depois a gente tem a parte relacionada à lei. Deus dá a Israel a sua lei. Nós temos ali do capítulo 19 ao capítulo 24. E logo depois nós temos o tabernáculo, que significa a ordem de Deus a Israel. Uma ordem para que Israel construa o tabernáculo. E aí a gente vai ver todo esse pedação ali de Êxodo, gente, de 25 até 40, olha a quantidade de capítulos relacionados à construção do tabernáculo. Mas e para ficar um pouco mais claro para a gente, né, para que a gente possa apreciar um pouco mais quais são as preocupações do livro, né, do Êxodo, a gente pode fazer essa outra divisão. O primeiro trecho é a salvação, o segundo trecho é a lei e o terceiro trecho é a adoração. Essas são as divisões genéricas do livro de Êxodo. Nós temos um pedaço relacionado a como aconteceu a salvação do povo de Israel. Nós temos uma parte relacionada à lei de Deus para o seu povo. Logo, a boa prática das ordenanças de Deus para o seu povo. E depois a gente vê as boas práticas de adoração do povo, que só serão boas práticas se o povo de Israel se atentar às vontades de Deus e aos mandamentos de Deus relacionados à adoração. Por isso que é perigoso quando a gente fala, gente, sobre questões de culto, de liturgia. Quando a gente fala que o culto e a liturgia ele é aberto e ele pode ser inserido nele qualquer coisa, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque desde o princípio, desde o começo, olha lá no Êxodo, no comecinho das coisas, desde o princípio, Deus traz ordens com relação à adoração. Deus ele traz mandamentos para nós relacionados à própria adoração. E isso a gente vê aqui bem claro quando a gente pega essa divisão. Então vamos lá. Salvação, do versículo 1 do capítulo 1 ao capítulo 18. A primeira parte do livro é onde a ação acontece. Ali estão todas as histórias incríveis, né, constantemente contadas às crianças nas salinhas de escola dominical e pelos pais em casa, né, mas também constantemente contadas aos adultos, né, gente? É a Bíblia, ela é pregada e ela é sim contada. E essas histórias, elas são histórias de muita ação. A gente vê muita ação acontecendo do capítulo 1 ao capítulo 18. Mostra a luta, tanto política quanto religiosa, do povo de Deus contra Faraó e com o Faraó. Né? Ali a gente vê toda essa disputa acontecendo. Política, por ser uma nação escrava, né, que buscava liberdade, mas sozinhos eles não estavam conseguindo essa liberdade, sozinhos eles não estavam conseguindo nada, né? E religiosa, porque Moisés ele representa Deus nessa disputa entre o Faraó, entre o povo de Deus e o Faraó. Lembrando que o Faraó, para aquela nação, é o próprio Deus. Os faraós eles eram os deuses do Egito. Né? Eles eram os próprios deuses, eles eram os reis, os governantes e os deuses daquela nação. Então é uma disputa religiosa. Moisés representando o povo de Deus e Faraó representando a si mesmo, que era, né, que se considerava um deus e era o deus daquela nação egípcia. Né? E assim veio, né, o Deus da salvação e os livrou do Egito. Percebam que sozinhos eles não eram capazes. Deus, em sua soberana e perfeita vontade, ele salva os israelitas da escravidão. As pragas, os sinais, a própria ascensão da liderança de Moisés foi obra do Senhor. Lembra que o próprio Moisés tinha medo? O próprio Moisés não queria ir. A própria ida do Moisés foi uma redenção. A própria ida do Moisés a liderar o povo foi obra do Senhor, para a salvação daquele povo.
porque ele mesmo estava com medo, se escondia atrás de problema de fala, se escondia atrás de um monte de desculpa. No texto que a gente leu do capítulo 3, tem ali alguns questionamentos de Moisés a Deus. Mas o que eu vou fazer? Quando eu chegar lá, o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Né? Ele é o faraó, é ele que manda, é ele que ordena. O que eu estou indo fazer lá? Mas Deus salva o povo do Egito e manda eles para a peregrinação. E aí, quando vem a peregrinação, que o povo de Deus está no deserto, Deus entrega a eles a lei. E aí a gente vê no capítulo 19 ao capítulo 24. A sua peregrinação, né? Em sua peregrinação, o povo chega ao Monte Sinai, local onde ele permanece por aproximadamente 2 anos. Nesse período, gente, é um período da história onde está Levítico inteiro e a primeira parte de Números, até o capítulo 10. Tudo está acontecendo ali, naquele momento, onde eles estão ali no Monte Sinai. O primeiro evento significante foi a entrega da lei. Alguém abre, por favor, em Êxodo 19, versículo 16, de 16 a 19. E alguém abre, por favor, em Êxodo 20, 22. E outra pessoa em Êxodo 24, 18. Êxodo 19, de 16 a 19. Êxodo 20, 22. E Êxodo 24, 18. Alguém lê, por favor, Êxodo 19, 16 a 19. E a montanha se tornou o espaço santo. Por causa do quê? Da presença do Senhor. Moisés, ele recebe os 10 mandamentos nesse contexto, nessa história. E como também o próprio livro, ele mostra para a gente, né, uma aliança. O livro da aliança do Êxodo, ele é esse trechinho aí, do capítulo 19 ao capítulo 24. Ele ganha esse nome, esse trechinho do livro de Êxodo ganha o nome de Livro da Aliança. Olha o que fala lá em Êxodo 20, 22. Alguém lê, por favor. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei. E Êxodo 24, 18. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte. E lá permaneceu 40 dias e 40 noites. E a gente vê mais uma vez os relatos relacionados a o que aconteceu para que a lei chegasse até o povo, qual foi a forma pela qual essa lei chegou até o povo e como que Deus age de forma sobrenatural mesmo após a retirada do povo do Egito. A gente vê na Bíblia que o cuidado, né, de Deus para com o seu povo. E olha que esse povo era teimoso, gente. Esse povo já tinha se esquecido de Deus não sei quantas vezes. Lá no próprio Egito ele já tinha se esquecido de Deus. Durante a peregrinação do deserto ele estava ali questionando Deus, reclamando por causa das cebolas do Egito, sentindo saudade do próprio momento de escravidão que eles viviam e eles com saudade questionando Deus sobre as questões e as vontades de Deus. Depois vai e cria um bezerrinho ali de ouro. Tudo isso, né, em desobediência a Deus, e Deus vem com a lei, mostrando para aquele povo que aquele povo precisava seguir as leis e as ordenanças de Deus. E ele fez isso de qualquer jeito? Não, ele fez isso de forma espetacular, mostrando para aquele povo que ele era um povo, que ele era um Deus de temor e tremor, mostrando para aquele povo a sua soberania, a sua capacidade, mostrando para aquele povo que ele era o verdadeiro Deus, que não existia faraó no Egito que fosse tão grande quanto ele, e que não adiantava o povo sentir saudade do Egito, saudade do faraó ou da providência que o faraó pudesse trazer para eles, porque o Deus da providência é o próprio Senhor dos Exércitos. E o povo precisava se lembrar, mas o povo era teimoso, e tinha mania de se esquecer de como Deus era soberano, de como Deus era grandioso.
E o Deus traz para esse povo a lei. Tá difícil vocês entenderem as coisas? Deixa eu tornar um pouco mais claro. Vamos desenhar. E aí o que Deus fez? Desenhou na pedra as 10 leis, para que o povo entendesse como é que tinha que ser e quem era o Deus a qual eles deveriam prestar adoração e louvores e serem fiéis. Agora o povo parte para a adoração, não conforme eles achavam que tinha que ser, mas como Deus mandava que fosse. E aí eles agora têm as leis, e aí a gente vê a continuidade da história. Do capítulo 25 ao capítulo 40, Deus ordena a Israel que construa o tabernáculo. Uma grande atenção é dedicada ao tabernáculo. Detalhes, diretrizes para a construção, execução dos próprios planos de construção, usando linguagem padronizada para o comando e a realização de todos esses trabalhos. Deus foi extremamente minucioso em todas as suas exigências com relação à construção do tabernáculo. Mas por que isso aconteceu? Bem, primeiro, os detalhes eles são amorosamente desdobrados. Porque o tabernáculo, ele era o símbolo primário da presença de Deus em Israel. O tabernáculo, ele era o símbolo da presença do próprio Deus em Israel. Tanto que o tabernáculo ele tem as suas divisões lá. E a principal divisão, o principal local do tabernáculo é o Santo dos Santos. Local onde só uma pessoa podia entrar, que era o sumo sacerdote, que passava por um processo enorme de purificação antes de entrar. E ainda assim ele entrava no Santo dos Santos com uma cordinha amarrada na cintura, porque se ele morresse lá dentro, a pessoa não podia entrar nem para tirar ele, outras pessoas, tinha que puxar pela cordinha, ele para fora. Por que de tudo isso? Por que de todos esses símbolos? Por que tanto simbolismo vinculado ao tabernáculo? Porque ali há os detalhes, o detalhe amoroso, né, de como Deus entende a importância do povo entender o que é a presença de Deus no seu meio. E isso, gente, tem se perdido com o tempo. Claro que o tabernáculo, né, as práticas do tabernáculo aqui já se perderam, né, gente? O véu se rasgou e a gente vai ver isso daqui muito tempo, quando a gente estiver lá no livro de Mateus, Marcos, Lucas. Então a gente vai ver a questão de que mudou sim a adoração, mas naquele tempo a adoração foi feita dessa forma, como desdobramento das vontades amorosas de Deus, para que o povo entendesse a seriedade, né, da adoração a Deus. E olha como essa seriedade tem se perdido, gente, hoje em dia. As pessoas não têm mais respeito pelo culto, não têm mais respeito, né, pela adoração, vira uma confusão, não se atenta às questões bíblicas com relação às necessidades litúrgicas e até onde a liturgia pode ir, porque a Bíblia traz todos esses pontos, né? Então, Deus ele trouxe isso. Dessa forma, pela importância do evento em si, assim como das repercussões através da Bíblia, fica claro que o Êxodo foi o maior ato divino de salvação do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento, gente. Lá no Novo Testamento a gente vai ver qual foi de verdade o maior ato da salvação. Mas no Antigo Testamento esse foi o maior ato. Afinal de contas, os israelitas eram o povo, os israelitas eram o povo escolhido por Deus. Estavam vivendo em condições opressivas no Egito. Israel havia se esquecido de Deus durante a permanência no Egito, mas Deus não tinha esquecido de Israel. Em especial, o Senhor se lembrava da aliança abraânica. Alguém abre, por favor, em Gênesis 12, versículo 1 a 3. Outro abre em Gênesis 12, versículo 15. E outro em Gênesis 12, versículo 17. Tudo em Gênesis 12, gente. Versículo 1 a 3, versículo 15 e versículo 17. Alguém lê, por favor, o versículo 1 a 3.
Aí a gente vê a aliança de Deus com Abraão. E Deus não se esqueceu dessa aliança. Mesmo geração à frente, ou gerações à frente, Deus continua lembrando da aliança que ele fez. E ele não abandona o seu povo, que muitas vezes acha que Deus abandona o seu povo. Porque o próprio povo de Deus questionava Deus. Deus nos abandonou para morrer no deserto. Saudades das cebolas do Egito, mais uma vez. Mas não, Deus não abandona seu povo. Deus se lembra da aliança que ele fez com Abraão. Olha o versículo 15, alguém lê, por favor. E o versículo 17? O Senhor puniu a Faraó. E agora a gente vê de novo o Senhor punindo a Faraó. Quando o Senhor foi tirar o povo do Egito, qual foi a última praga? Ele matou os primogênitos. Punição ao Faraó, ao povo do Egito, né? Ferindo diretamente ao Deus deles. O Egito tinha Faraó como Deus. E o que Deus falou, mostrou para eles? Não é Deus, não. Eu tiro o que eu quiser do Faraó na hora que eu quiser. Eu sou Deus. Deus se lembra das suas promessas, mesmo se o povo se esquecer. E como Israel gostava de esquecer de Deus, mas Deus não esquecia de Israel. Agora, vamos caminhar um pouquinho em direção ao Novo Testamento. Vamos ver a abertura do Evangelho de Marcos. Alguém lê, por favor, Marcos 1, versículo 2 e 3. João Batista, que veio preparar caminho para o nosso Salvador, fez seu ministério no deserto. Olha que interessante isso. Alguém lê, por favor, Marcos 1, versículo 2 e 3. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Voz do que clama no deserto. Lá, aquele que veio, né, o predecessor de Cristo, aquele que veio para poder, né, apontar para a vinda de Jesus, estava onde fazendo seu ministério? No deserto. Voz que clama no deserto. Jesus Cristo começou seu ministério também lá. E os evangelhos mostram sua vida como cumprimento do Êxodo. O ato que deu início ao ministério de Jesus foi o quê? O seu batismo. E o batismo de Jesus aconteceu aonde? No deserto. Pelo próprio João Batista, né, gente? Que batizou Jesus. Em analogia com a experiência do Êxodo, o batismo é a travessia do Mar Vermelho por Jesus. Jesus também percorre o deserto por 40 dias em outro momento, né, que corresponde aos 40 anos da peregrinação no deserto. Notavelmente, as 3 tentações de Jesus lá no deserto se relacionam por completo às tentações às quais Israel se confrontou no deserto. Enquanto Jesus resistiu à tentação, Israel cedeu diante dela. Mas Jesus não. Jesus ele resistiu. O povo de Israel cedeu às tentações, mas o próprio Jesus não. Jesus ele resistiu. E olha quais foram as respostas que Jesus deu a Satanás quando ele estava resistindo às tentações. Elas confirmam essa analogia, pois todas são tomadas de falas de quem? De Moisés, registradas lá em Deuteronômio. Deuteronômio 8:3, 6:13 e 6:16. Alguém abre, por favor. Cada um abre um desses. Deuteronômio 8:3, Deuteronômio 6:13 e Deuteronômio 6:16. 8:3, 6:13 e 6:16. As falas que Jesus usou foram falas registradas em Deuteronômios. 8:3. Alguém lê? Te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem.
Frase famosa que tem na nossa cabeça, né? Não só de pão viverá o homem. Quando Deus resistiu, né, a primeira tentação, qual foi a frase que ele usou? Nem só de pão viverá o homem. É uma analogia direta com o que aconteceu no Êxodo 6,13. Alguém lê, por favor, Deuteronômio 6,13. O Senhor teu Deus temerás e só a Ele servirás. Mais uma vez, o Senhor usando, né, frases escritas por Moisés, né, que é a palavra de Deus. 6,16. Essa também é famosa. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Né? E aí a gente vê, né, que a gente vê que Jesus, ele previne e ele responde, né, às tentações com as falas e os ensinos que foram usados lá no deserto, lá durante a peregrinação do povo. Né? Todas são tomadas, né, de Moisés, registradas em Deuteronômio, nas quais ele previne Israel de que para não se comportar como havia feito no deserto. Jesus está trazendo aqui para a gente em Marcos que povo de Deus não se comporte conforme, né, o povo se comportou no deserto, desobedecendo, duvidando e desacreditando no Deus da providência. Jesus assim demonstra a seus seguidores que ele é precisamente obediente onde os israelitas foram rebeldes. E por isso Jesus foi para a cruz na Páscoa. Em essência, ele se tornou o Cordeiro Pascual, que morreu em lugar de outros. Páscoa essa que começou a ser celebrada onde, gente? Na peregrinação. Foi celebrada após a saída do povo de Deus do Egito, em memória à libertação da escravidão. E neste mesmo período de Páscoa, Jesus foi para a cruz. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. Como Cordeiro Pascal, como Cordeiro que tira o pecado do mundo. Assim, em certo sentido, Cristo cumpriu o êxodo durante o seu ministério na terra. Em outro sentido, os cristãos hoje enfrentam a vida como uma travessia pelo deserto, encarando o futuro como descanso que se espera ao término do êxodo, a entrada na terra prometida, o céu. E é assim que a gente vive, gente. É isso que o livro de Êxodo nos ensina. O livro de Êxodo, ele traz para nós que nós, enquanto estivermos aqui na terra, nós estamos em constante peregrinação. Nós somos peregrinos aqui, né? Mas assim como o povo de Deus entrou na terra prometida, nós iremos entrar na Jerusalém celestial, a terra prometida pelo próprio Jesus. E assim nós temos algumas aplicações do livro de Êxodo. Vamos lá. O livro de Êxodo, ele oferece princípios que nos ensinam a viver sabiamente e a agradar a Deus. Ele também nos ensina determinadas práticas sábias. É um livro que ensina bastante a questão das nossas práticas, a nossa vida no dia a dia mesmo, de forma bem direta. Se a gente pegar os 10 mandamentos, o decálogo, está ali, gente, a condução para todas as áreas da nossa vida, de forma bem prática. Então, ele traz para a gente práticas sábias. Outra coisa, não confie em si mesmo para obedecer à palavra de Deus. Nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Dependa do Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. E depender é diferente de precisar, gente. Depender é dependência. Precisar é outra coisa. Ah, eu preciso na hora que o negócio aperta. Não, não é assim que funciona. É no dia a dia. Todas as áreas, em todos os momentos da nossa vida, nós devemos depender, né, do Espírito Santo. Assim como o povo dependia de Deus no deserto para tudo, nós devemos depender de Deus para tudo. E esse é um outro grande ensino que o livro de Êxodo traz para nós. Outro ensino que ele traz: aprenda
a ser reverente diante do Senhor. Isso lhe afastará do pecado. Gente, nós temos... Acho que eu pulei muito. Ah, não, é isso mesmo. Medite regularmente sobre a questão dos 10 mandamentos. Entenda a questão da reverência diante do Senhor. Essa semana eu estava com a Aline jantando com uns amigos meus que a gente vê muito pouco, e eles estavam em Brasília e foram jantar lá no meu pai, e eu fui lá encontrar com eles. E um deles me trouxe uma história que eu achei muito chocante, assim, me prejudicou muito o entendimento. Ele tem um menininho muito bagunceirinho, muito bonitinho, inclusive, o Arthur, mas ele é muito bagunceirinho. E eu gosto muito das bagunças que o Arthur faz, porque me lembra quando eu era criança, então eu me vejo assim nele. E o Arthur, ele é muito bagunceiro, muito bagunceiro, ele precisa de muita atenção, ele demanda muita atenção. E eles estão numa igreja que eu não sei nem qual é, não sei qual é o nome, graças a Deus, é até melhor não saber. Mas eles estão numa igreja, e aí o meu amigo trouxe a realidade. Lá na igreja o Arthur chega e ele fica muito agitado, porque lá, né, tem a questão do jogo de luz, né, da questão do louvor, na hora do louvor, que tem o jogo de luz e tal, e ele se agita, ele quer correr, ele quer bagunçar, e a gente ficava, né, muito em cima dele, para ele não bagunçar, não ir lá na frente, não correr. Ele chega, ele quer subir no púlpito, ele quer derrubar as coisas, ele quer correr lá na frente, a gente ficava em volta dele para que isso não acontecesse. E o pastor da igreja pegou e viu essa questão da luta deles para poder ensinar para o Arthur que não podia fazer, né, o que quisesse dentro da igreja, porque a igreja, né, precisa de reverência e tudo mais, e o pastor falou: Gabriel, não faça isso. Deixa o Arthur correr, deixa ele bagunçar, deixa ele fazer o que ele acha que precisa ser feito, o que ele gosta de fazer. Porque senão você vai falar com ele e ele vai criar raiva da igreja. E aí ele não vai querer vir mais, né? Porque quando eu era criança, o meu pai brigava muito comigo por causa das bagunças que eu fazia na igreja, né? E aí isso pode ser que a criança crie raiva da igreja. Gente, não é assim que funciona. Você não dá esse mesmo discurso para uma criança quando está se tratando da escola. Você chega na escola e fala que a criança pode fazer o que quiser, na hora que quiser, do jeito que quiser, para ela se sentir livre. E é uma criança grande, gente, não é um bebê, é uma criança de 5, 6 anos. E aí você não ensina a questão de reverência para a criança, quando for adolescente e adulto, ele vai saber como. Como é que você vai virar a chave na cabeça da criança com relação à reverência no culto, com relação à reverência às coisas do Senhor? E isso serve para todas as nossas áreas. Nós temos que ensinar. Gente, tudo bem, não é ser cruel, não é isso. É óbvio que a criança vai brincar, que ela vai fazer uma bagunça, que ela vai ter ali o seu momento, porque é difícil segurar as crianças. Mas em todos os aspectos da igreja, a gente tem que ensinar a questão da reverência. E por que não ensinar para as crianças? E aí a gente vai perdendo isso, a questão da reverência diante do Senhor. E para os adultos, como é que fica? O problema para os próprios adultos, que não entendem mais a questão da reverência ao Senhor. Porque olha o outro ponto da história. Lembra do que eu falei sobre a questão da hora do louvor? Por que aquela criança não está entendendo a questão da reverência do culto? Porque o próprio culto não ajuda ela com relação à reverência. Chega na hora do louvor, apaga as luzes, é jogo de luz, e vem para cá e vem para lá, e um pula, o outro dança, não sei o quê. O que essa criança vai entender? Não, eu posso dançar, eu posso pular, eu posso fazer o que eu quiser realmente. Porque a reverência não está sendo ensinada nem para as crianças e nem para os adultos. É um problema como um todo. A questão da reverência. E ela tem se perdido. Outro ponto, não fique impaciente com Deus. Impaciência leva às dúvidas, que levam às deduções. E isto leva ao pecado. Acho que não passou. Então, não fique impaciente com Deus. E o último, tenhamos o coração sempre grato a Deus por toda a instrução que Ele nos dá pela sua palavra. E o que não falta no livro de Êxodo, gente, é instrução. Portanto, medite no livro de Êxodo. Medite no livro de Êxodo, vamos aprender com este livro e vamos entender quais são os desígnios e vontades de Deus em nossas vidas através do livro de Êxodo. Deu para entender, gente, mais ou menos, como que funciona o livro de Êxodo, as suas divisões, coisas complexas que ele nos ensina.
E graças a Deus, porque este livro, né, chegou até nós, é a palavra de Deus para nós. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela salvação do seu povo ali no Egito, mas acima de tudo, ó Pai, obrigado pela salvação que temos em Cristo Jesus, que de forma perfeita, ó Pai, nos mostrou como devemos ser, como devemos agir e como devemos adorar. Obrigado, ó Pai, pelas instruções que nós temos neste livro, pelo conhecimento adquirido, ó Pai, através do estudo dele, e que o Senhor esteja nos abençoando nas nossas séries de estudos sobre os livros da Bíblia. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.